Na edição de ontem do Jornal TV Rio, mostramos uma matéria onde o pediatra alerta os pais quanto à hidratação dos filhos. Neste calor, as crianças são as principais vítimas de desidratação. Hoje, nossa equipe conversou com um nutricionista que dá dicas de como incentivar seu filho a ter uma alimentação mais saudável. Vamos ver. A alimentação é indispensável para a vida. Para alguns médicos, nós somos o que comemos. As funções vitais do corpo necessitam ser supridas pelos alimentos. As crianças são as mais prejudicadas nesta época, porque são as mais suscetíveis a reter o calor, possuindo uma massa corporal menor. A hidratação da criança tem que ser constante. Porque nessa questão, a época mais quente, a criança sofre desidratação e, acima de tudo, é interessante essa criança estar sempre ingerindo uma água ou um suco de frutas, porque com a transpiração ela perde uma grande quantidade de águas, então ela se mantendo hidratada ajuda a evitar a desidratação. Para manter a boa saúde, a alimentação é considerada tão importante como o sono e as atividades físicas. O calor oferece muitas possibilidades para uma alimentação sadia. Nós vamos montar um prato aqui para mostrar para vocês quais que seriam os alimentos ideais para as crianças nesta época do ano. Certo. No caso, pode estar fazendo uso de legumes, frutas, isso sempre em quantidade moderada. Nessa época agora é bem interessante por causa das vitaminas e sais minerais. Tem a opção também de vegetais folhosos, que ajudam bastante. É uma fonte desintoxicante, os vegetais folhosos verdes escuros. Pode estar fazendo a opção incluindo também o repolho. O repolho ele é rico em fibras, ajuda na questão da saciedade e no funcionamento do intestino. Tá certo. Aqui também a gente vê que tem alguns legumes, tem frutas também, né? Frutas também, no caso a laranja, que é muito a fonte rica em potássio. Temos aqui a questão do melão também, que ajuda bastante e serve como sobremesa para as crianças, que é uma fonte saudável no lugar de doces muito calóricos. E tem aqui também a opção do abacaxi, que ele é bem rico em água. E a pessoa pode estar consumindo, a criança, no caso, pode usar e abusar das frutas. Tem a questão do arroz, que é uma fonte rica em carboidrato e também ele ajuda na questão da proteína. Criança que está em fase de crescimento, ela pode estar associando também o feijão, o arroz com feijão, forma um prato saudável e levando em consideração que a criança está em fase de crescimento, então é de fundamental importância que ela esteja ingerindo, pode ser o frango, pode ser o peixe, pode ser o ovo, ou pode ser até mesmo a carne como fonte de proteína para ajudar no crescimento. Como a gente pode observar aqui, são pequenas quantidades de cada alimento, né? Fica um prato diversificado. Assim, a pessoa fica bem alimentada, bem nutrida. Com certeza, e principalmente agora com essas temperaturas mais quentes, mais elevadas, o que acontece? Pratos mais leves vai estar ajudando principalmente na digestão. Vocês ficaram sabendo aí um pouco mais do prato perfeito aí para suas crianças, né? Nessa época aí de recesso escolar e também nessa época de muito calor intenso. Benedito, muito obrigado. Agora é só jogar o prato na balança e bom apetite. Um alimento que chama a atenção da criançada neste calor são os sorvetes. São tantos sabores que fica difícil escolher. Mas será que as crianças podem tomar à vontade os sorvetes? No caso do sorvete, o ideal é que ele seja preferencialmente à base de frutas, tá? Preferindo sorvetes mais leves, picolés à base de frutas também, que são bem menos calóricos. Certo? Então vamos lá, então. Vamos fazer aí pegou aqui um potinho aqui médio, não é nem pequeno e nem grande, né? Exatamente. E vamos colocar aí a quantidade mais ou menos ideal. Seria quantas bolas? No caso, para criança seria uma bola. Tá certo, aí diversifica os sabores. Vamos lá então para ver a quantidade. Você vai pegar aí qual sabor? Primeiro de morango? Primeiro de morango. E agora pode escolher outro sabor também, né? Agora vou pegar aqui o sabor de limão. Isso.
Bacana. Sempre assim, né? Uma bola, né? E preferencialmente de frutas. Preferencialmente de frutas. Tá certo. E a questão dos doces para as crianças, né? Que criança gosta muito daquelas guloseimas, né? Isso, as crianças elas gostam muito assim de coberturas, no caso balas, e geralmente aumenta um pouco mais o valor calórico. O ideal é que a criança ela evite de colocar essas coberturas. Tá certo, evitando colocar cobertura. Aqui tá ótimo. Exatamente. Lembrando que aqui tem uma bola e eu dividi uma bola em 2 sabores. Então está aí, dicas simples, saborosas e saudáveis para as crianças manter a boa saúde durante esta época de recesso escolar e muito calor.